A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Aqui no canal Denis Pereira Oficial, eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente, receber pastores, professores, superintendentes, coordenadores e todos que amam a Palavra de Deus e a Escola Dominical. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Aqui na descrição do vídeo você encontra todas as nossas redes sociais, incluindo um link para o WhatsApp. Temos 6 grupos no WhatsApp. O número do WhatsApp e um link para agendamento de pregações. Nós viajamos o Brasil e o mundo, onde quer que formos chamados para ministrar a palavra de Deus. Neste final de semana, na sexta-feira, estaremos em Hortolândia. No sábado, estaremos querendo Deus em São Pedro. Domingo pela manhã, estaremos em Itapira e domingo à tarde e à noite em São Carlos. E de 4 a 11 de setembro estaremos em Novo Progresso, no Pará, ministrando a palavra de Deus no Congresso dos Adolescentes, ministrando um treinamento para professores da IBD, ministrando um treinamento para pais e filhos, enfim, serão dias gloriosos. Nos acompanhe nas redes sociais, o link está aqui na descrição, incluindo Denis Pereira Oficial, todas as minhas redes sociais. Você acompanha lá nossas viagens, você acompanha toda a nossa produção de conteúdo, alguns trechos de pregações por ali também. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Enquanto você prepara aí os materiais para acompanhar, para fazer anotações, eu quero lembrar do treinamento Transforme Suas Aulas. Você sente que pode fazer mais e melhor? Você já se sentiu até desanimado por não conseguir fazer mais e melhor? É comum no final de uma aula você se sentir frustrado, decepcionado, porque você não conseguiu dar a aula do jeito que você imaginou? O treinamento Transforme Suas Aulas chega para te ajudar nisso. Nesse treinamento você vai aprender a preparar uma aula, você vai aprender a planejar uma aula, que é encaixar a aula preparada no tempo que você tem e com os elementos que você desejar usar. Você vai aprender também a aplicar uma aula. Uma aula é igual a pregação. Tem que ter leitura, explicação e aplicação. Porque se não houver aplicação, como que os alunos colocarão em prática aquilo que eles aprenderam? Não é verdade? E você vai aprender também a diversificar a sua forma de ensinar. Provavelmente você está desanimado com a EBD, com as suas aulas, porque as aulas às vezes ficam chatas até para você. Tem professores que eles reclamam, eles falam assim: eu quero parar de dar aula porque eu não aguento mais, sempre a mesma coisa. O que você precisa não é parar de dar aula, é diversificar sua forma de ensinar. Isso será dinâmico e impactante para os seus alunos e para você também. Por quê? Porque na mesma sala de aula você tem alunos que aprendem ouvindo, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros aprendem discutindo. Então, quando você promove uma discussão no meio da sala de aula, quando você pede para alguém anotar, quando você pede para alguém repetir, você está ajudando eles a absorverem melhor o conteúdo e a sua aula também não fica monótona para você. Isso e muito mais no primeiro link aqui, o treinamento Transforme Suas Aulas, de R$ 199,90 por apenas R$ 49,00. Você poderá assistir quantas vezes quiser e por tempo indeterminado, indefinido, até que Jesus venha, tá certo? Para que você possa melhorar as suas aulas e impactar ainda mais a vida dos seus alunos, tá certo? Bora! Vem pra aula, vem pra aula, vem pra aula. Tem uns irmãos que reclamam desse início nosso, mas ele é necessário, eu preciso fazer. Deixa o seu comentário aqui, o seu comentário é muito importante para nós. Falar que seu comentário é muito importante é, tipo assim, é muito pouco perto da importância que tem, tá bom? Muito importante, então deixa o seu comentário. A lição 9 na classe de juvenis, nós vamos falar sobre o tema inimigo íntimo, tá? E ele respondendo disse: o que mete a mão comigo no prato, esse me há de trair. Tá? Mateus 26 e 23, Jesus estava falando de quem? Jesus estava falando de Judas, Jesus estava falando do traidor. A leitura bíblica em classe está aqui na tela. Opa, falando em estar na tela, deixa eu colocar aí a revista na tela. Deixa eu colocar a revista na tela. Isso, deixa eu me diminuir aqui. Opa, para onde é que eu fui? Vixe. Oh.
Misericórdia, eu sumi tanto aqui que eu... Aqui, deixa eu ver se eu consigo... Ah, bom. Sumi da tela aqui, ó. Aí, olha só. Nós temos aí a leitura bíblica em classe. Olha só. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza e por dinheiro farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e sua perdição não dormita. Gente, esse texto aqui é muito forte. Essa aula aqui a gente vai entrar nela, tá? Eu, inclusive, tenho falado aqui em algumas aulas a importância da vigilância. E hoje nós vamos olhar aí sobre a questão do discernimento, tá? Eu diria e repetiria e repito que o dom mais necessário à igreja hoje é o dom de discernimento de espíritos. Por quê? Porque os falsos mestres, os hereges, os falsos profetas, eles estão entre nós. Eles não estão lá no mundo. Vamos rasgar? Pode rasgar? Tá na Bíblia, tá aqui, ó. Pode? Tudo bem? Dá B ou não? Então tá bom. Os falsos profetas, os falsos ensinadores estão nos púlpitos das igrejas. E a internet, ela estabelece um púlpito virtual, onde qualquer pessoa, porque fala no nome de Jesus, ela recebe a atribuição de pastor, de líder, de inspiração para muitas pessoas. Tá? Então é preciso tomar um cuidado muito grande, preciso vigiar muito mesmo. Tá? Primeiro tópico, introdução à epístola. A segunda epístola universal de Pedro, endereçada para todos os crentes, foi escrita sobre a sombra do martírio, aproximadamente no ano 66 d.C. Nela, cumprindo a missão de pastorear ovelhas, Pedro as adverte acerca dos perigos ocultos e traiçoeiros que tentam atrapalhar a caminhada cristã. Por isso que Pedro ele encoraja ao conhecimento completo de Cristo, que é uma fortaleza contra a falsa doutrina e a vida imoral. Pedro, ele diz aqui, olha só, 1 Pedro 2, abandonando toda malícia e todo engano, e hipocrisia e invejas e toda maledicência, como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que possais crescer, se é que provastes que o Senhor é bom. Então veja que Pedro está encorajando que a gente deseje o quê? A gente deseje o leite sincero da palavra. É a palavra sem contaminação. É a palavra não diluída. É a palavra genuína de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos para quê? Para crescer. É isso que precisamos para quê? Para fortalecer a nossa fé. Então, o conhecimento pleno de Cristo, o conhecimento completo de Cristo, deixa eu achar esse texto aqui, até que cheguemos... Vamos usar esse texto aqui, ó, de Efésios. Você está anotando aí? Você está anotando? Efésios 4, Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, preste atenção, nós precisamos conhecer Jesus.
e conhecer de maneira íntima, e conhecer de maneira pessoal. E qual é o resultado do completo conhecimento de Cristo? Qual é o resultado de conhecer mais e mais e mais a Cristo? O resultado é firmeza de fé. O resultado é uma fortaleza contra a falsa doutrina. O resultado é não ser vulnerável aos ataques dos falsos ensinos e das falsas doutrinas. Não é nem aos ataques de Satanás. Os ataques das falsas doutrinas e dos falsos mestres são piores do que o ataque de Satanás. Embora a falsa doutrina e o falso mestre estejam a serviço de Satanás, mas o problema é que eles estão entre nós. O Judas senta na mesma mesa. Então, por isso que nós vamos conhecer Cristo. Eu dei aula para os adolescentes agora no último domingo, falei, vocês vão conhecer Jesus. E conhecer aqui, ó. Não é conhecer de ouvir falar. Vocês precisam conhecer para que vocês, principalmente hoje com as redes sociais, que toda hora tem alguma novidade aparecendo por aí, para que vocês possam filtrar pela palavra. Não simplesmente pelo que vocês escutaram de alguém. Não simplesmente pela fé do pastor, do líder, do professor. Não! Vocês precisam. É isso que significa crescer. É isso que significa conhecer Jesus. É ter conhecimento suficiente para refutar os falsos ensinamentos por si mesmos. É fazer essa leitura crítica dos fatos. Fazer uma leitura crítica das palavras de alguém, fazer uma leitura crítica de músicas, fazer uma leitura crítica do comportamento de alguém, seja o influente que for, não importa. Então, o conhecimento de Jesus, ele nos traz maturidade de fé. O conhecimento de Jesus nos traz firmeza espiritual. Para quê? Para que não sejamos mais meninos, crianças, atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós precisamos de um conhecimento mais apurado, mais profundo de Cristo. Por quê? Porque quanto mais conhecimento, mais firmeza, mais constância, mais força, não é? Quanto mais conhecimento, mais mais foco, não é? Mais consolidação aí da nossa fé, tá certo? Muito bem. O tópico 2 vai falar sobre o falso e verdadeiro. Como saber, não é? O falso e o verdadeiro. Rapaz, lição. Gente, ó, estas lições de pré-adolescentes, adolescentes juvenis, estas lições dá pregações para 1 ano. Não sei como é que líderes de departamentos não usam estas revistas para pregar para os seus departamentos, para fazer devocionais para os seus departamentos. Não sei. Ah, mas já está na EBD. Não, isso aqui, cada lição dessa aqui dá no mínimo 1 mês de pregações ininterruptas, 1 por semana, 2 por semana, porque são muito densas e são conteúdos muito sólidos. Aliás, só que uma observação em parênteses, cuidado para não querer diluir muito, tá? Hoje em dia, para falar para adolescentes, para jovens, tem gente que está diluindo tanto a Bíblia que está entregando para eles um leite ralo, sabe? Entregando para eles assim aquela comida sem sal. Não, isso aqui é para fortalecer a fé. Isso aqui é tutano, irmão. Nós queremos e precisamos de uma geração forte para enfrentar o que virá. Então eles precisam de tutano na veia, arroz com feijão e farinha de mandioca, macaxeira. Tem alguém do norte aí? A gente foi para o norte, lá é só macaxeira. Vamos lá. Falso e verdadeiro, como saber? Conhecendo os inimigos íntimos, como nós estamos tratando aqui desde o começo, né? O grande problema é que eles estão aonde? Eles estão entre nós. O apóstolo Pedro diz que surgiram falsos mestres no meio da igreja, inimigos íntimos do corpo de Cristo, pois estavam envolvidos nos trabalhos do Senhor e, de fato, conheceram a Deus, porém depois abandonaram a doutrina verdadeira. Triste fim. Você pode identificar alguns deles? Indivíduos que no passado foram grandes pregadores e ensinadores, ocupando nossos púlpitos, mas atualmente se tornaram hereges
inimigos da verdade e da santidade, ensinando a necessidade da reinterpretação da Bíblia, é o liberalismo teológico, dentre outras doutrinas de demônios, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Por isso que como professores, isso aqui tudo que você está vendo, são grupos de professores da EBD, tá vendo? Tudo aqui grupos de professores da EBD, aqui tudo em azul aqui é grupos de professores da EBD, tá? Você pode entrar, o link está aqui na descrição. Olha só, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente agora, muito mais ainda, tá? Por quê? Porque sem a internet, a pessoa saía da igreja, ela não tinha muita... Ela não tinha como continuar falando para o mesmo público. O que acontece hoje? A pessoa vem para a igreja e ela começa a falar de Jesus, ela começa a cantar, ela começa a pregar e começa a ganhar público, começa a ganhar seguidores. E o que vem acontecendo? Qual o fenômeno que vem acontecendo ultimamente? A pessoa ganha um grande público, ela se torna uma grande referência no meio do público cristão. E aí ela começa a revelar desvios de conduta que não condizem com a palavra de Deus. Só que aí, ao invés dela se arrepender, se humilhar, se consertar, renunciar o seu pecado e permanecer firme, ela sai da igreja, só que ela se rebela. Esse que é o problema. E cuidado. Jesus ama. Cuidado. Jesus não tem compromisso com rebelde. Jesus não tem compromisso com rebelde. Uma coisa é a pessoa que erra e reconhece. A misericórdia de Deus, ela está disponível para quem se arrepende, não para quem se rebela. Os rebeldes estão debaixo da ira de Deus. Só colhe misericórdias quem se arrepende. Quem está debaixo da ira de Deus só tem um jeito de colher misericórdia: se arrependendo. Se continuar rebelde, é ira, é condenação. Efésios 2, do 1 ao 3, João 3, 16 ao 18. Acabou. Não tem negócio, não tem conversa. Mas nós estamos vendo este fenômeno que é diferente de 20 anos atrás. A pessoa saía da igreja e aí ela queria distorcer a palavra de Deus. Ela tinha ali para falar quem convivia com ela. Agora com a internet não. A pessoa vem, ganha grande visibilidade, 100 mil seguidores, 200, 1 milhão de seguidores. Aí ela se rebela com a igreja, começa a chamar santificação de falsa religiosidade. Ao invés de se render a uma liderança, ela começa a tratar a liderança toda como hipócritas, como julgadores, não é? E o pior, que ela continua falando para a mesma base que ela estava falando até ontem. Hoje ela continua para aquela mesma base. Então, a pessoa não apenas se desvia, ela sai da igreja, ou pior, que o que nós estamos vendo acontecer mais recentemente, até fica na igreja. Até continua subindo em púlpitos, cantando, tendo oportunidades, né? Continua. Porque tem alguns lugares que aceitam. Porque a gente quer ver a obra de Deus na vida dele. Mas se é um jovem local que dá mancada, ele não pode subir no púlpito, mas o famoso pode. Mas eles continuam e continuam usando o mesmo perfil que eles usaram durante alguns anos para ganhar pessoas para Jesus e para falar de Deus. Eles continuam usando o mesmo perfil e, portanto, falando para a mesma base de seguidores. Eles continuam agora o quê? Distorcendo a Bíblia. Eles continuam agora o quê? Enganando as pessoas. Então esse é um cuidado muito grande que a gente tem que tomar. Por quê? Porque eles saíram de nós. Mas eles se mostram que não são mais de nós, mas eles continuam falando para o mesmo público. Com fala mansa, com fala doce. Eles são muito bem articulados. Não é? Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos deixar de seguir tais pessoas. Enquanto a pessoa está sendo fiel à palavra de Deus, legal. Não está sendo, e pior, está escarnecendo. Eu até gravei um vídeo que eu vou postar aqui. Nós não podemos andar com quem escarnece do evangelho. Uma coisa é quem não crê. Uma coisa é quem não reconhece Jesus. Esse nós precisamos caminhar para amar e para ganhar para Jesus. Mas o escarnecedor, o zombador, esse nós não devemos assentar na roda deles jamais. Amigo, eu tenho intimidade com aquela pessoa, eu vou na casa dela, jamais. Jamais, não dá para sentar na mesma mesa, porque não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe. Não existe comunhão entre os filhos de Deus e os filhos de Belial. Não existe. Não existe. Não existe comunhão entre justos e fiéis. Não existe, tá? Bom, os líderes religiosos que outrora eram usados por Deus, hoje são inimigos da cruz de Cristo. Olha do que a Bíblia chama eles.
seja por vaidade intelectual, seja por promiscuidade ou por ganância, ensinam heresias de perdição. Ou seja, a palavra deles hoje se apresenta como fonte de perdição, não de salvação. Então antes, eles atraíam as pessoas para a salvação, hoje eles atraem para a perdição. Por quê? Porque eles alteram os fundamentos da doutrina de Cristo, negando o Salvador. Então assim, não existe uma forma mais cruel de você ajudar uma pessoa a ir para o inferno, senão dando a ela a falsa sensação de que o que ela está fazendo é aceito por Deus, mesmo que a Bíblia diz que ele não aceita. Então quem que está fazendo isso? Pessoas que eram de nós, ganharam fama, ganharam dinheiro, e até para não perder dinheiro, eles saem da igreja ou procuram aí uma outra igreja, eles assumem sua vida de pecado e continuam falando para essa mesma base de seguidores. Não é? E quando alguém vai lá e fala assim, você precisa se converter, a mesma base de seguidores, e aí mostra uma fragilidade teológica muito grande, porque a mesma base de seguidores, ela olha aquele comentário assim que alguém fala, você tem que se arrepender, e diz, não julgueis, tadinho dele, tadinho dela, não, Jesus está tudo bem, não tem problema nenhum. Então isso mostra uma fragilidade teológica muito grande, por que não dizer o analfabetismo teológico. Então o analfabetismo teológico, ele produz um campo fértil para heresia. Anotou? Vamos anotar? De novo, hein? O analfabetismo teológico produz um campo fértil para heresia, tá? Então, o herege, o falso mestre, ele só prolifera, ele só prospera num ambiente de analfabetismo teológico, onde falta o conhecimento de Cristo. Aí é fácil enganar, entendeu? Aí é fácil enganar. O Espírito Santo, por intermédio de Pedro, adverte então a esses lobos que sobrevirá a eles e aos seus seguidores repentina destruição. Portanto, não suportará por muito tempo os escárnios que estão prejudicando o seu rebanho. Deus não vai suportar. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer, certo? Agora, lembra que a Bíblia diz assim que as ovelhas conhecem a voz do pastor? Então, por que nós temos que conhecer mais e mais Jesus? Porque quem conhece ele, conhece a voz dele. E quem conhece a voz dele, não se deixa enganar. Não se deixa enganar. Então essa aula é uma aula para, na prática, perguntar aos alunos, quem vocês estão seguindo? Fala para mim aí 3 pessoas que vocês seguem e escutam a palavra dessas pessoas. Escutam a pregação dessas pessoas. Quem você está seguindo? Quem você está acompanhando? Para você ter um pêndulo aí e verificar, tá legal, não? Ih, tá feio o negócio. Tá bom? Muito bem. Tópico 3, convivendo com mercenários, já que eles estão entre nós. Convivendo com mercenário. Só um aviso rapidinho, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário. Seu comentário vale ouro, seu comentário é muito importante para nós. O YouTube gosta quando você comenta aqui as nossas aulas, o YouTube gosta, tá bom? Outro detalhe, meus irmãos, o treinamento Transforme Suas Aulas é para vocês. Adquire esse treinamento. Você me ajuda, ajuda o reino, você investe no meu tempo, tá certo? Esse treinamento ele é inédito. Você provavelmente não teve nenhum treinamento para professor de escola dominical. Esse treinamento, inicialmente, ele tem 10 aulas. Ele terá atualizações trimestrais, sem você precisar pagar nada mais por isso, tá? Ele tem 10 aulas no momento. Você pode assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser, até que o Senhor venha, ou até que a morte nos separe, não é verdade? Você poderá assistir, tá certo? Nesse treinamento, estas aulas são aulas muito compactas, diretas e objetivas. Eu falo sobre a história da igreja, eu falo como você prepara uma aula, anota, faz pesquisa, depois eu falo como você planeja, como que você pensa, desenha a aula para a sala de aula, para encaixar dentro do tempo da aula. A maior reclamação dos professores é quanto ao tempo, mas o problema não é o tempo, é a falta de planejamento e de trabalhar para adaptar dentro do tempo da aula. E você vai aprender também a diversificar a sua forma de ensinar. Isso aqui é muito interessante, porque tem muito professor desanimado e querendo parar de dar aula. É porque você dá aula do mesmo jeito. Faz 10 anos. Quando você dá aula do mesmo jeito, é cansativo até para você. Porque faz 10 anos que você chega na sala de aula, pega a revista, abre a revista, lê a revista, faz o comentário, vai embora.
chega na sala de aula, abre a revista, lê a revista, faz um comentário e vai embora. Então, quando você diversifica a forma de ensinar, você descobre novas habilidades em você e os alunos ficam impactados com a sua aula. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Trocou o professor? Não. É o mesmo professor, só que esse professor está mais qualificado, mais habilitado agora. Então você vai aprender no treinamento Transforme Suas Aulas que existem alunos que aprendem ouvindo, outros que aprendem repetindo, outros que aprendem discutindo, outros que aprendem anotando, certo? Então você vai usar outros métodos de ensinar para alcançar com mais dinamismo e mais eficiência os seus alunos. É o primeiro link na descrição, promoção de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90, promoção imperdível. Você abençoa a minha casa, você abençoa o meu ministério, tá bom? A nossa renda hoje vem das pregações e vem do nosso trabalho aqui no YouTube e eu agradeço a sua ajuda. Olha só, nós estamos aqui então no tópico 3, convivendo com o mercenário. Consequências externas e internas. Consequências externas e internas. Tem problema ficar pequenininho aqui não, né? Falaram para mim que é até melhor, então tá bom. Bom, em 2 Pedro 2,2 são informadas as consequências da influência dos inimigos íntimos da igreja. Primeiro, muitos seguirão. A primeira é o sofrimento que acontecerá no seio da própria congregação, quando muitos abandonarão a sã doutrina e defenderão aspectos teológicos implantados por Satanás. Pedro diz que essas heresias surgirão encobertamente, ou seja, quem a seguir pensará que está agradando a Deus. Irmãos, muitos seguirão, porque são palavras bonitas, argumentos bem colocados, entende? E hoje existe meio que uma dó das pessoas, tipo assim, não é justo porque a pessoa é assim, ela ir pro inferno. Então, existe uma simpatia com algumas classes, sabe, que tem levado muitos nessa geração a relativizar a verdade, a querer, muitas vezes, aceitar aquilo que a Bíblia reprova, tá? E isso é um perigo, tá? Então eles serão seguidos por muitas pessoas. Outro efeito da penetração das heresias na igreja será percebido pelas pessoas no mundo que verão crentes perdendo as características de Cristo. Serão escândalos para o evangelho um atrás do outro, pois será blasfemado o caminho da verdade, tá? Então por que que o escândalo ele é um problema? A ponto de Jesus falar que é melhor o suicídio do que o escândalo. Porque o suicídio, e aí Jesus está usando uma metáfora, mas o suicídio, a pessoa provoca um problema só para ela. O escândalo provoca destruição para muitas pessoas. E hoje com as redes sociais, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, nessa pandemia, cresceu assustadoramente o número de perfis no Instagram e de canais no YouTube só para propagar escândalo. Semana passada teve aí essa situação, escândalo aí com a Vitória Souza. Eu gravei um vídeo, mas assiste o vídeo, tá aqui, assiste pra você ver. Eu abro o vídeo dizendo assim, ó, esse vídeo é pra Vitória, eu quero falar com a Vitória. Por quê? Não quero falar da Vitória, não tô aqui fazendo fofoca, eu quero falar com a Vitória. Tá? Assiste aí, ficou muito legal. Então, muito cuidado com o escândalo, porque o escândalo, eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas se esquecem que a igreja ela é noiva de Cristo. E eu não aceito que as pessoas falem mal da minha mulher. Você acha mesmo que Jesus vai aceitar falarem mal da sua noiva? Né? Então as pessoas pegam hoje... Eu sou do tempo que quando a igreja tinha algum problema, resolvia ser a portas fechadas, no culto de ceia, no culto de ensino, culto de doutrina, lembra? Hoje as pessoas vão para as redes sociais e expõem problemas da igreja e colocam a igreja numa vala comum, porque, não é? Os tabloides colocam lá, pastor tal, não interessa de que igreja ele é. Crentes são, eles não interessam. Então, é preciso tomar muito cuidado. Então, uma das características dos falsos mestres é que eles propagam escândalos, tá? Encenação, prometendo-lhes liberdade. Uma promessa desses inimigos íntimos está em 2 Pedro 2,19, é a encenação
porque eles é a falsa promessa de liberdade. Em muitos lugares atualmente, líderes apresentam um evangelho light, prometendo às pessoas, principalmente aos jovens, liberdade, né? Então abandonam princípios, costumes, liturgia, padrão de santidade em busca dessa tão sonhada liberdade. Apesar desse cenário caótico, por causa do amor ao dinheiro de alguns que farão de vós negócios com palavras fingidas, há uma mensagem de esperança. Sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Deus promete livrar aqueles que se achegarem a Ele, tá? Então, esse ambiente, tá? Uma pergunta que a gente pode colocar aqui é, vou colocá-la aqui agora no grupo, tá? Vou colocar aqui, agora no grupo de juvenis. Se você não está nele ainda, pode entrar aqui, por que Deus permite a existência dos falsos mestres entre nós? Por que Deus permite a existência dos falsos mestres entre nós? Vou colocar aqui, respondam, por favor. Vou colocar aqui. Respondam, por favor. Por que Deus permite? Você pode responder para mim? Responde aqui no final da aula, eu dou a resposta. Mas por que Deus permite a existência dos falsos mestres entre nós? Sabendo que por causa dos falsos mestres, muitos acabam se perdendo. Por que Ele permite? Aí ficou difícil agora, hein? Responde aí para mim, aqui embaixo. Bom, vamos para o tópico 4. Começando bem e terminando mal. Lembra que esses falsos que nós estamos tratando aqui é do nosso meio, tá? Em 2 Pedro 2,20 é contada a triste história de alguns que, depois de ter escapado das corrupções do mundo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos. Começaram bem, mas terminaram mal. Então eles começam muito bem. E hoje, novamente, com a questão das redes sociais, o crescimento de algumas pessoas é muito explosivo, é muito instantâneo, é muito rápido, né? Então, se a pessoa então estiver envolvida com algum tipo de arte, o que é arte? É música, canto. Por quê? Porque isso dá visibilidade, entendeu? A própria palavra, a pessoa rapidamente entendeu? Ela é astronômico o crescimento. Só que aí depois, essa mesma pessoa, ela se perde. Porque crescimento sem raiz vai gerar uma árvore sem estrutura. Eita, crescimento sem raiz gera uma árvore sem estrutura. Sem estrutura para quê? Para não se corromper, para não se vender, não é verdade? E é por isso que começam bem, mas terminam mal. Inclusive porque muitos acabam pulando processos. Começam a ser tratados como estrelas, enfim, tá? Em 2 Pedro 2,21 informa-se que aqueles que se desviaram, melhor lhes fora que não conhecessem o caminho da justiça. O esforço, pois, que eles empreenderam em buscar a Deus para ganhar almas para o reino, dar testemunho de Cristo, transformou-se em sacrifício de tolo, fazendo coro àquilo mencionado pelo profeta Ezequiel. Quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, ele morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória. Então não adianta nada seguir a Jesus por um tempo e parar. Seguir a Jesus por um tempo e abandonar. É inútil. Tem que ser até o fim. E em 2 Pedro 2,22 são ilustrados os vícios morais com base no comportamento dos animais. Um cachorro que come o vômito, a porca que lavada volta ao lamaçal, os quais se deliciam com a imundícia, fazendo alusão àqueles que retornam aos seus pecados anteriores com deleite e entusiasmo. Então, que Deus guarde a nossa alma, que a gente possa, de uma forma assim muito poderosa e graciosa e misericordiosa da parte de Deus, continuarmos firmes na sua presença e não darmos ouvidos aos ensinamentos da palavra, mas de maneira distorcida. Até porque não tem evangelho light, não tem evangelho contaminado, ou é evangelho ou não é, né? Então a partir do momento acabou, já, entendeu? É igual a água potável, contaminou, já não é mais potável,
Pronto, está contaminado. Não importa o tanto de contaminação. Esse é o correto, né? Pelo menos esse é o correto. A Bíblia também. Contaminou o evangelho, não é evangelho. Então tem pregação, tem música que só está usando o nome de Jesus e se aproveitando desse público, mas não está comprometido com o reino, comprometido com salvação. Então cabe a nós crescermos no conhecimento de Cristo para preservarmos a nossa fé, para não sermos enganados por aqueles que estão entre nós, mas que não têm compromisso com a verdade. Estão pregando o evangelho do jeito que querem. Estão ensinando o evangelho do jeito que acham, segundo o seu ponto de vista, né? Segundo a sua interpretação. Então nós temos que ter maturidade espiritual para não se deixar enganar. Amém? Bom, a pergunta que eu fiz, por que que Deus permite os falsos mestres entre nós, sabendo que a existência dos falsos mestres entre nós resultará na perdição de muitas pessoas? É porque o falso mestre é igual à perseguição. Qual é o objetivo? Ou qual é o resultado? Tanto do falso mestre, a falsa doutrina, quanto a perseguição. Peneira. 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 Revelar, separar o que é e o que não é. Malaquias 3:18. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Então é por isso que Deus permite. Porque os verdadeiros não se deixam enganar por nada. Por quê? Porque eles não seguiam por aquilo que os outros falam. Eles seguiam pela palavra. E por isso eles observam aquilo que os outros falam pela ótica da palavra. Eles têm a Bíblia aberta. Eles anotam. Eles fazem como os cristãos de Bereia. Eles pesquisam, eles analisam se aquilo que alguém está falando, seja quem for, está de acordo com o que está escrito aqui, ó. Se não estiver, eles rejeitam. Não. Não é desse jeito não, hein? Não, mas é que conversa, isso é conversa. Não é isso que está escrito aqui não. Não, é porque nas entrelinhas do texto não tem nada de entrelinha não. A Bíblia é completa, rapaz. Para com essa pataquada aí, né? Então, sempre haverá entrelinhas para quem não quer abandonar o seu pecado. Sempre haverá uma justificativa pseudo-teológica para quem não quer renunciar ao próprio eu. Entendeu? Então, a perseguição e o falso ensino serve para revelar quem está de verdade, quem quer o céu de verdade e quem está só passando tempo. Então, a perseguição, o falso ensino, não é o agente condenatório. Ele só revela quem já está condenado. Ele só revela quem não tem compromisso. Ele só revela quem já está a caminho do inferno. Que Deus nos guarde. Os verdadeiros perseveram. Os verdadeiros discernem a palavra de Deus. Os verdadeiros vigiam. Por quê? Porque eles buscam sempre o quê? O conhecimento de Cristo. E por causa do conhecimento de Cristo, que cada dia eles buscam um pouquinho mais, eles vão se tornando cada vez mais firmes. E aí, não adianta. Pode vir qual ensinamento vier, por mais que venha embaladinho, coloridinho, eles falam, isso aí não é de Deus, eu rejeito, porque eu amo a minha alma e de verdade eu amo o meu Deus. Amém? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima aula. Deus abençoe todos vocês.